Fala pessoal, meu nome é Henrique Souza e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante da edição de imagem, que é o tratamento de pele. Quando a gente faz um tratamento de pele bem feito, nós elevamos muito o nível da nossa fotografia. Ela fica muito mais profissional e agrada muito mais o nosso cliente. Mas quando a gente está aprendendo esse tipo de tratamento, é muito difícil nós conseguirmos deixar a pele lisinha, bonita e ao mesmo tempo com a textura natural. Se você está tendo esse problema de deixar a pele bonita e com a textura, fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o processo que eu utilizo, que ajuda muito nesse sentido. Se você acompanhar tudo direitinho e praticar, você vai conseguir com certeza fazer um tratamento de pele como esse. Bora lá então? Então estou aqui com o meu Photoshop aberto, essa é a foto original e agora eu tenho a foto com o pré-tratamento de cor que eu dei nela. Após fazer esse pré-tratamento de cor, eu vou direto para o tratamento de pele. E agora eu quero mostrar para vocês aqui qual é o processo que eu utilizo, né? Mas antes da gente começar a falar do tratamento de pele propriamente dito, é muito importante que nós entendamos, né, como configurar e como que funcionam duas ferramentas aqui do Photoshop. A primeira ferramenta que a gente tem que entender bem é o pincel de mistura. Onde que ele fica? Olha, a gente vem aqui na parte aqui de ferramentas do pincel, clica com o botão direito e vem aqui olha, na última opção, ferramenta pincel de mistura. Aqui na parte de cima vai abrir, né, a barra de configurações do pincel de mistura. E é muito importante que ele esteja configurado dessa forma, né? 25% em todas as configurações e 0% nessa última configuração aqui. Olha. E é muito importante também que esse primeiro pincel aqui, olha, ele esteja desmarcado. Por quê? Se esse pincel estiver marcado, quando a gente for fazer o tratamento, cada clique que a gente der, ele vai carregar a cor que estiver selecionada aqui no plano de fundo. E a gente não quer isso, a gente quer trabalhar apenas com as cores que estão na imagem. Então certifique sempre que esse pincel esteja desmarcado. Feito isso, né, como que o pincel de mistura ele vai funcionar? O pincel de mistura ele serve, como o próprio nome dele diz, né, para misturar os pixels da imagem. Se a gente der um zoom aqui na imagem, a gente vai perceber que ela é formada por pixels. Cada quadradinho é um pixel. E o pincel de mistura, o que ele vai fazer? Ele vai misturar ali esses pixels. E isso pode ser muito útil para a gente no tratamento de pele. Porque ele vai misturar diferenças de tons. Por exemplo, olha só. É como se fosse uma esponja molhada que eu passo num quadro. Imagina quando você passa uma esponja no quadro. O que acontece, né? A tinta ela vai ficando mais lisa e você consegue misturar ali aquela tinta. Então, olha só, o pincel de mistura, se eu passo ele aqui, olha, ele vai misturando os pixels e diminuindo, né, as transições dos tons. Ele vai uniformizando essa transição de tom, deixando mais uniforme. Só que quando a gente passa ele diretamente na pele, a gente acaba completamente com a textura, tá vendo? Fica muito estranho. Mas é importante que vocês entendam, né, o funcionamento do pincel de mistura. Outra ferramenta que a gente precisa entender bem também para fazer o tratamento de pele é o carimbo. Ele fica logo embaixo aqui do pincel. E como que o carimbo ele funciona? Primeiro, certifique sempre que o carimbo esteja em 100% de opacidade, 100% de fluxo e no modo de mesclagem normal. O carimbo ele serve para clonar uma região da imagem e colar em essa parte que ele clonou em uma outra região da imagem. E como que a gente faz isso? Por exemplo, eu quero clonar o olho dela aqui. Olha. Eu aperto Alt, clico com esse alvo aqui na região que eu quero clonar. Ele vai clonar uma região do tamanho do pincel, tá vendo? O tamanho do carimbo. Olha. Alt, cliquei. E aí eu posso levar essa região para uma outra área da imagem. Cliquei aqui, aquela região ficou. Então, por exemplo, olha, se eu tenho aqui uma região, uma espinha, por exemplo, eu posso clonar uma parte da pele e copiar ela em cima da espinha. Só que acaba também que não fica um tratamento natural quando eu uso o carimbo diretamente na pele assim. Então, para o tratamento ele ficar um tratamento profissional, você conseguir aquele efeito do pincel de mistura de deixar os tons uniformes, conseguir essa questão do carimbo de copiar a textura e ficar também com uma textura natural, a gente precisa separar as frequências, né? E como que a gente faz essa separação de frequências, né? O processo é esse, ó. Eu vou duplicar essa camada plano de fundo 2 vezes e vou renomear essa camada de baixo aqui como baixa
frequência. E vou colocar aqui, olha, tons. Depois vou explicar para vocês por que eu estou colocando isso. E na camada de cima eu vou colocar alta frequência. E aqui eu vou colocar textura. Por quê? Por que a baixa frequência eu coloquei tons e na alta frequência eu coloquei textura? É porque a baixa frequência é toda aquela região que está fora da área de nitidez da imagem. Por exemplo, onde eu não consigo enxergar detalhes, né? Os tons no fundo, onde não está nítido na imagem. Isso é a baixa frequência. A alta frequência é tudo que é detalhe, olha, textura, a espinha, o cabelo, tudo isso está na alta frequência. Então aqui eu separei a baixa frequência, que eu vou trabalhar nos tons da imagem, e a alta frequência, que eu vou trabalhar na textura, nos detalhes. Após criar essas duas camadas, olha, eu posso selecionar as duas e dar um Ctrl G, criar um grupo e renomear o grupo aqui como tratamento de pele. Pronto. Fiz isso. Eu vou desmarcar aqui, olha, a camada da alta frequência, vou selecionar a camada da baixa frequência. Como que nós trabalhamos na camada de baixa frequência? Com ela selecionada, eu venho em filtro, vou dar um zoom maior aqui para poder explicar para vocês. Venho em filtro, desfoque gaussiano. E é aqui, olha, que está o grande segredo, né, da separação de frequência. O quanto que eu vou dar de desfoque na minha imagem. É um pouco difícil entender isso no início, mas a partir do momento que você entende, fica mais fácil para você saber o quanto de desfoque você vai dar. É muito importante que você entenda o seguinte, ó, o tanto que você desfocar na baixa frequência é o que você vai preservar na alta frequência. Observe que aqui, olha, eu tirei o desfoque, deixei 0,1 apenas, eu consigo enxergar textura na pele dela. Então, se eu der esse desfoque aqui na baixa frequência, eu não vou preservar textura nenhuma. Essa textura que eu estou enxergando aqui na baixa frequência, eu vou perder lá na alta. Então, olha, eu vou aumentar esse desfoque levemente até eu deixar de enxergar textura. Então, olha, eu vou aumentando, eu ainda consigo enxergar textura na pele dela, eu aumento, até eu não enxergar mais. Pronto, não estou enxergando mais nenhuma textura na minha pele. Aí eu posso aumentar mais um pouquinho só, como medida de segurança, e dar um OK. Então eu já fiz o meu desfoque aqui, olha, na baixa frequência. Após isso eu vou selecionar a alta frequência, ativar a bolinha dela aqui, selecionar a camada e vou vir em imagem, aplicar imagem. Eu vou aplicar essa camada de alta frequência na baixa, né? Então eu vou selecionar aqui a camada que eu vou aplicar, olha, baixa frequência tons. Selecionei. O modo de mesclagem eu vou mudar para subtrair. A escala eu vou colocar em 2 e o deslocamento eu vou colocar em 128. Fiz isso, dei OK. Agora, basta eu mudar a camada de alta frequência para o modo de mesclagem luz linear. Coloquei aqui luz linear. O que aconteceu então? Eu tenho essa imagem aqui do plano de fundo separada em duas frequências. Separada na baixa frequência e na alta frequência. Então agora eu consigo trabalhar nas duas regiões da minha imagem de forma separada. Eu posso alterar os tons da pele sem interferir na textura e posso também trabalhar na textura da pele sem interferir na baixa frequência. E é muito interessante isso. Vamos ver como que funciona então na prática, como que é realizado esse tratamento. Vou selecionar aqui, olha, a baixa frequência, vou vir no meu pincel de mistura e vou trabalhar nos tons da pele. Então vou aumentar o tamanho do pincel, é bom trabalhar sempre com o pincel num tamanho maior um pouco, para você não tratar apenas uma região pequena da imagem e ficar nítido que você passou o pincel ali. Por exemplo, se eu passo aqui o pincel bem pequenininho, eu não consigo ter um controle, tá vendo? Fica um pouco borrado, não fica legal. Então eu deixo um pincel um pouco maior. E aqui, olha, eu vou apertando, clicando, né? E arrastando nas regiões de transição de tom.
E eu sempre gosto de pegar o tom mais claro e ir jogando para o escuro. Mas eu não faço só isso, depois eu venho do escuro e vou mantendo. Eu mantenho a região que é de sombra com o tratamento misturando sombras, né? Por exemplo, a região de sombra eu vou misturar a sombra e na região de luz aqui, olha, eu vou misturar na região de luz. Então eu evito, por exemplo, pegar aqui, olha, a região de sombra e jogar para a luz, porque borra, tá vendo? Então o que eu faço é pegar a luz e ir jogando no inicinho da sombra. Pego sombra e jogo no inicinho da luz. E com isso, ó, eu vou conseguindo uma transição de tons bem uniforme para a minha imagem. Parece até que não foi feito nada, mas quando a gente olha o antes, ó, antes e depois, tá vendo? Eu vou conseguindo uma transição mais bonita. Vou fazer o tratamento agora no nariz, ó, e no nariz é muito importante a gente também respeitar essa questão da sombra e da luz. Então eu vou fazer na sombra e vou fazer na luz. Clica, arrasta. Passo aqui na pontinha do nariz e vou seguindo no restante aqui do rosto dela. Vou adiantar o vídeo aqui para vocês verem. Pronto. Então aqui olha só, o antes e o depois. Consegui transição de tons mais suaves. E eu ainda tenho aqui algumas espinhas, tá vendo? Essa região aqui debaixo do olho, que a maquiagem não ficou legal, acabou que saiu um pouquinho. Tem outras espinhas. Aqui uma região da maquiagem também que não ficou legal. Como que eu vou corrigir esses detalhes, né? Sem interferir na baixa frequência. Então é só mudar aqui agora para alta frequência. Selecionar o carimbo, diminuir o carimbo e trabalhar com bastante calma, né? Eu vou clonar uma região da textura que eu quero e vou copiar essa região aqui, olha, em cima da espinha. E vou fazendo isso agora para todas as pequenas imperfeições que eu vejo na pele que eu estou tratando aqui. Olha aqui debaixo do olho, copio, clono e aqui eu vou fazendo. É muito importante ter calma e cuidado na hora de fazer esse tipo de tratamento. Eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, porque o importante mesmo é vocês entenderem como que esse tratamento ele funciona. Vou fazendo aqui. Então aqui pessoal, eu fiz rapidinho para vocês verem, só para vocês entenderem mesmo, né, o funcionamento das ferramentas e como que a gente faz a separação de frequência. Mas rapidinho, olha só, a gente já sai desse resultado para esse resultado. No final, a foto ficou assim. Então você vê que o tratamento de pele aqui, olha, rapidamente a gente já chega num resultado muito bom e satisfatório. Observaram, pessoal? Esse não é um processo difícil, mas é um processo que requer treino e prática. Então, assista esse vídeo novamente, treine, pratique e rapidinho você vai conseguir atingir o resultado que você deseja. Eu espero do coração que esse conteúdo tenha ajudado você e se ajudou, deixe sua curtida, ajuda muito, possibilita que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal porque eu vou sempre estar trazendo conteúdos importantes como esse que vão te ajudar a melhorar a sua fotografia. Por hoje é só, pessoal. E não se esqueça, se você pode sonhar, você pode realizar.